Bom dia a todos, presentes, agradeço a presença de todo mundo aqui, agradeço em especial a presença da Adriana Benuri, do Fabiano Santos. A gente combinou de fazer esse seminário, a ideia era a seguinte: tinha visto os trabalhos da Adriana e do Fabiano, que não são exatamente sobre a mesma coisa, mas eu achei que daria uma liga interessante se a gente fizesse as duas apresentações juntas, porque a Adriana, agora ela é assessora do presidente da República, na área internacional, trabalha lá no Palácio, né? E antes disso ela tinha elaborado um documento, quando ela estava na plataforma CIPO, que foi muito importante para a participação brasileira na COP do Egito. Um documento assinado em parceria com os ministros e atual ministro Celso Amorim, a Isabela Teixeira, e tinha mais algum quarto aqui? Jacques Wagner, exatamente. E esse documento, que foi inicialmente a sociedade civil, né, acabou virando um norteador da atuação do governo brasileiro na COP no Egito. Em seguida, a Adriana, que já vinha participando também do grupo de transição, quando o novo governo tomou posse, ou se preparava para tomar posse, ela foi convidada para participar dessa assessoria internacional do governo. Enfim, ela esteve recentemente na China, ela foi na data certa, o governo acabou precisando depois, né? Então ela já deixou tudo lá para ser assinado, para bater as fotos, então agora isso tudo está acontecendo. O Fabiano, ele coordena, ele é professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, o IESP da UERJ, e ele coordena uma rede de pesquisadores chamada Legal, a sigla é Legal, né, mas é um laboratório de estudos geopolíticos da Amazônia Legal, em que há pesquisadores de todos os estados da Amazônia Legal estudando questões políticas, da política regional, né, da política dos estados da Amazônia Legal. E, enfim, a Adriana vai apresentar propostas que apontam para essa escala internacional, enquanto o Fabiano vai falar muito mais dessa escala internacional, essa escala regional, né, dos estados amazônicos. Mas eu entendo que as duas coisas se condicionam mutuamente, né? E como ela vai falar da agenda ambiental, com uma ênfase na Amazônia, que é uma questão central para a agenda ambiental, embora todas as outras agendas estejam envolvidas, eu acredito que ao fim dos dois trabalhos a gente vai poder fazer um debate interessante sobre como essas duas coisas se relacionam, essa ideia. Então, primeiro, muito obrigado aos dois, e nós vamos começar com a apresentação da Adriana, que não tem slides, né? O do Fabiano depois vai ter. Então, por favor, Adriana, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada, Marcos e IPEA. É um prazer voltar aqui. Conheço o espaço anterior, mas de qualquer maneira é bom a gente voltar a colaborar. E, Fabiano, sigo o seu trabalho. Fico feliz da gente poder se conhecer pessoalmente e considero isso o início de um diálogo. Como o Marcos mencionou, atualmente eu sou assessora especial do presidente. Eu vou falar hoje na minha capacidade como pesquisadora, até porque esse trabalho foi elaborado antes mesmo da equipe de transição, mas eu queria aproveitar para enfatizar que a participação social e que a interação com pesquisa e acadêmicos e organizações sem fins lucrativos tem sido muito enfatizada de uma forma muito aberta pelo presidente, e a gente considera parte da nossa atribuição na assessoria especial manter, estabelecer e manter esse tipo de diálogo. Então, enfim, conversas, insumos serão sempre bem-vindas. Dito isso, novamente, aqui eu vou falar na minha capacidade pessoal. O Marcos já explicou que esse paper, eu tenho aqui 3 cópias para a IPEA, mas o documento também está disponível ainda no site da plataforma CIPO, como um PDF, em português e em inglês. E esse foi um exercício, em parte, como uma tentativa de organizar o pensamento de vários atores
que faziam parte da campanha ou não do presidente Lula para que, né, enfim, ele pudesse chegar ao governo com ideias bem elaboradas, bem concretas. Dito isso aqui é um trabalho realmente coletivo. A gente realizou mais de 70 consultas com atores de diversos setores, colhendo insumos e tentando, então, formular essa visão. Eu vou deixar, então, essas cópias aqui para o IPEA. A gente também tem uma versão encadernada mais bonitinha, mas eu não tive acesso, porque acabei de chegar de Brasília. Em relação eu acho que, assim, se existe um argumento central, é o de que a questão da mudança do clima, que até recentemente era tratado como um nicho nas relações internacionais, inclusive na política externa brasileira, ela passa a ser uma espécie de prisma. Ela é uma ótica através do qual várias temáticas, muitas de cunho mais doméstico, né, podem ser entendidas e, dentro da política externa, operacionalizadas. Então, tradicionalmente, quando a gente fala em mudança do clima, em debates de política externa, a gente tem em mente as negociações, né, das metas climáticas dentro do âmbito do Acordo de Paris, por exemplo, né? E durante muito tempo isso ocorria de uma forma quase que abstrata e um pouco divorciada, eu diria, que da realidade da vida das pessoas. Então, o que a gente fez como parte desse projeto é tentar pensar, bom, o que quer dizer falar em clima, né, dentro e, portanto, fora do Brasil, e que linhas de atuação o Brasil poderia promover. E a gente fala em estratégia internacional, porque às vezes política externa é mais associada ao papel específico do Itamaraty, mas a gente pensa também mais amplamente, né, nos outros atores que participam dessa tomada de decisão. Então, novamente, o paper ele é um paper político, pode-se dizer, e ele é um processo pedagógico, porque ao sentar com atores do setor privado, dos sindicatos, do próprio Partido dos Trabalhadores e os outros partidos que agora compõem essa coalizão, a gente engajou esses atores num pensamento um pouco mais sistemático sobre o que é falar de clima, né, e estratégia internacional. Quando a gente olha para a historiografia mais tradicional das relações internacionais, inclusive essa temática ambiental, né, e da mudança do clima, tem uma série de marcos históricos que acho que vale a pena a gente lembrar, porque a ideia, né, a própria ideia de natureza, de meio ambiente, já está presente há muito tempo em discussões de relações internacionais e também na política externa brasileira, a partir, por exemplo, da discussão da sustentabilidade com, né, o relatório de Brundtland, depois a realização da Conferência da Terra aqui no Rio de Janeiro, né, que deu origem, enfim, da qual saíram as 3 grandes convenções globais, não apenas a do clima, né, a Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, mas também a Convenção da Diversidade Biológica e a Convenção contra a Desertificação, que não são o arcabouço completo do regime global relevante para as mudanças climáticas, mas eu diria que hoje em dia são os 3 espaços multilaterais mais importantes. E é importante também ter em mente que o Brasil sempre desenvolveu, pelo menos, enfim, com uma exceção, né, desse último período, um papel muito propositivo, né, não apenas em defesa de posicionamentos que foram elaborados aqui no Brasil, mas também tentando sempre levar ideias. E na negociação, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, o Brasil exerceu um papel muito fundamental, né, e com posicionamentos próprios na negociação de, eu diria que todos os objetivos, mas inclusive os que são mais diretamente relacionados a questões ambientais e a mudança climática. E também foi um ator muito importante na negociação do Acordo de Paris. Então, o Brasil, tradicionalmente, ele é visto como um ator propositivo, ele nunca foi visto como um ator, né, automaticamente alinhado a qualquer tipo de bloco, mas na proposição de normas, o arranjo basic, né, Brasil, África do Sul, Índia e China, teve um papel muito importante
por exemplo, na proposição e na, não diria codificação, mas quase que uma institucionalização do princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que estabelece dentro do regime climático que os países ricos que passaram por um processo de industrialização há mais tempo e, portanto, acumulam, né, historicamente, emissões de gases de efeito estufa, eles têm mais responsabilidade. Isso não quer dizer que os países em desenvolvimento, inclusive como o Brasil, que é um país em desenvolvimento de grande porte, tem a sua responsabilidade. Porém, cabe aos países industrializados a responsabilidade de financiar, né, o que agora a gente chama de transição ecológica ou transição justa. E as COPs, então, são um espaço muito essencial, né, como locos de discussão do papel das mudanças climáticas nas relações internacionais e, portanto, na política externa, mas o propósito do exercício que a gente fez é para pensar muito além disso. Como que a mudança do clima, né, que hoje em dia a gente entende também como tendo sua interseção com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a biodiversidade, com a questão da Amazônia, como o Fabiano vai falar. Então, assim, quando eu falo mudança do clima, hoje em dia eu tenho uma lente muito mais ampla, é um prisma, né? E o clima também passa a assumir um papel de uma forma muito mais explícita na política internacional, na disputa por espaço e por poder, né? Quem gosta de usar a palavra geopolítica é basicamente isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a representante americana da Câmara Americana, Nancy Pelosi, fez uma visita a Taiwan, não sei se vocês lembram disso, e isso acirrou muito, né, as tensões entre Estados Unidos e a China, ali no contexto asiático. O primeiro instrumento de cooperação que caiu, que foi suspenso, no dia seguinte, foi um acordo de clima entre Estados Unidos e China. E, por outro lado, quando as relações foram, não vou dizer normalizadas, porque elas não estão exatamente normais, mas quando elas foram retomadas após esse episódio, foi o primeiro instrumento a ser retomado. Então, é só um exemplo de que acordos de cooperação de clima, atuações, né, qualquer tipo de iniciativa, hoje em dia é vista à luz da disputa e também da cooperação, não apenas entre grandes potências, mas também países em desenvolvimento. Por isso, novamente, eu acho que a gente deve considerar a questão do clima não apenas como um nicho, mas como um prisma, toda uma ótica através do qual a gente vai entender as relações internacionais. Isso requer também mais clareza em relação ao que a gente entende como sociedade ser mudança do clima, ser meio ambiente, ser sustentabilidade. E aqui eu queria diferenciar um pouco o que aqui nosso grupo, tá? E há diversos grupos, né, por exemplo, dentro do governo, mas através desse exercício, a gente quis abordar a mudança do clima não apenas como mitigação. Mitigação é muito importante, ela é um sine qua non, mas politicamente é a área de mudança do clima que mais recebe atenção e recursos políticos, sobretudo por parte dos países ricos, né, que têm, claramente, um interesse em evitar o tipo de catástrofe que a gente já está vendo pelo mundo, mas que afeta principalmente os países mais vulneráveis. E quando a gente olha dentro das convenções, a gente vê que os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, eles têm posicionamentos, eles têm interesses que vão muito além da mitigação, que tem a ver com a adaptação, que tem alguma convergência com a área de desenvolvimento, porque requer que você tenha também uma visão a longo prazo e se prepare, né, em termos de infraestrutura, de ordenamento urbano, modo de vida de comunidades tradicionais, etc., que não se enquadra dentro das negociações da mitigação. Então, a gente promove uma visão, digamos assim, mais equilibrada dessa agenda das COPs, né? Falando também de perdas e danos, que tem muito a ver com a justiça climática, né? Quem está sendo impactado e quem deve ser compensado e quem deve compensar. Essa é uma discussão que tem uma dimensão doméstica e tem uma dimensão internacional.
E, finalmente, o financiamento climático, que é onde o embate realmente está acontecendo agora, porque os países ricos se comprometeram a dedicar 100 bilhões de dólares anualmente a essa agenda, e eles não têm cumprido, né? Atualmente está menos de 10%, sendo que a cada ano a demanda por financiamento cresce quase que exponencialmente. Então, tem estimativas de que atualmente o mundo em desenvolvimento precisa de mais de 1 trilhão de dólares e sequer os 100 bilhões estão sendo cumpridos. Então a discussão é muito mais ampla, né? Tem outras questões que entram que não se enquadram ainda muito facilmente dentro do Acordo de Paris, por exemplo, essa questão da justiça climática, o papel dos povos indígenas e tradicionais, que hoje a gente já entende, né? Tem muita pesquisa empírica que demonstra que não apenas eles estão ali na frente, na fronte, eu diria, da ação climática, e, portanto, também se tornam alvos, mas podem ser vistos como uma das principais soluções, na medida em que as práticas, o manejo sustentável, por exemplo, né, das florestas, é uma das formas que a gente consegue lidar não apenas com mitigação, mas também com a preservação da biodiversidade. Então, é um locus muito estratégico e que dentro desses espaços não tem a voz que merece, que precisamos para alcançar as soluções. Agora, tem um outro aspecto esse conceito, né, de mudança climática que a gente tenta introduzir nesse paper, que está inclusive no primeiro capítulo. Não basta a gente focar apenas em mudança climática. Então, isso aqui é um statement político. A gente tem que retomar a conversa séria sobre desenvolvimento. E claro que ela tem que ser um desenvolvimento sobre novas bases mais justas e mais sustentáveis. Mas num contexto em que, não apenas o Brasil, mas o mundo passou por uma pandemia que continua, que tem seus impactos mais fortes sobre os países mais vulneráveis e as populações também que estão mais expostas, onde nós temos tremendos retrocessos em termos de pobreza, desigualdade, inclusive a fome. Quando a gente fala em ação climática, a gente não pode escantear a questão do desenvolvimento. E para a gente aqui pode parecer um ponto muito óbvio, mas nas relações internacionais não é um ponto óbvio e é um ponto que encontra muita resistência, porque os países ricos e muitos atores, né? Quando eu falo países ricos, estou usando aqui uma hermenêutica para falar de vários atores ali, que têm às vezes posicionamentos divergentes, mas o que predomina nesses espaços decisórios é uma insistência sobre a mitigação que às vezes, como eu disse, né, deixa para um segundo ou terceiro plano a questão do desenvolvimento. E aí eu acho que eu posso dizer, né, muito claramente que esse governo, sendo um governo de coalizão que leva a sério, né, pretende levar a sério, tem um discurso já muito bem estabelecido, inclusive nas falas do próprio presidente, o desenvolvimento não pode, a ação climática não pode ocorrer às custas do desenvolvimento. Então, a nossa tarefa, inclusive intelectual e empírica, mas também dentro da formulação de decisão, é encontrar ações estratégicas que conjuguem, né, agir na interseção do que a gente considera ação climática, que novamente não é só a mitigação, é também adaptação, perdas e danos, financiamento climático, justiça climática, políticas que agora são, né, pela primeira vez, protagonizadas pelos indígenas e outras comunidades tradicionais, e o combate à pobreza, o combate às desigualdades, que agora também tem novas bases, né? A gente já tem as dinâmicas anteriores, mas a gente introduz, por exemplo, o papel, que às vezes é muito ambíguo, das novas tecnologias, da precarização do trabalho. Então, assim, eu acho que parte do desafio, tanto no plano doméstico, mas também nos posicionamentos que o Brasil leva para esses espaços decisórios, tem a ver com isso. A transição, quando a gente fala de transição, por exemplo, os países ricos, quando eles falam de transição, eles tendem a falar em transição energética, porque essa é a maior fonte de emissões para a maioria desses países. E às vezes eles levam para os espaços decisórios nas relações internacionais uma ideia muito mais estreita do que é a transição. Ora, no Brasil, e não é para romantizar a nossa matriz energética, não, a gente ainda tem muita coisa que a gente pode e deve fazer. O Brasil tem uma matriz relativamente limpa, mas tem também seus retrocessos e seu papel a cumprir. Mas o desmatamento
é a nossa maior fonte, né? O uso da terra, a transformação do uso da terra e o desmatamento. Então, quando a gente fala em transição aqui no Brasil, a gente tem que falar num tipo de transição que englobe também a questão difícil e sensível do desmatamento, que não está sendo fácil, tá? Ninguém achou que seria, e também a questão energética, de uma forma que gere empregos, e não qualquer emprego. A gente quer empregos dignos, a gente quer renda, a gente quer uma geração de renda, inclusive na Amazônia. Não basta retirarmos os garimpeiros, 20 mil garimpeiros, por exemplo, da terra Yanomami, né, que a ministra Marina tem se dedicado muito a essa tarefa que envolve uma multiplicidade incrível de atores. O que a gente vai criar em termos de geração de renda para que as pessoas que estão na ponta dessas atividades, seja desmatamento, seja o garimpo, seja a extração ilegal de madeira, tenham alternativas? A gente sabe que quem está organizando e financiando essas atividades em grande escala não são essas pessoas que estão lá na ponta. São pessoas em São Paulo, são empresas no Rio, são pessoas em Brasília, que estiveram em Brasília, tem toda uma organização. Por que isso é importante para a política internacional e para a política externa? Porque quando o Brasil, os atores brasileiros, né, o governo e outras entidades vão se posicionar na política internacional, vão agir através desse prisma geopolítico, a gente tem que ter em mente a realidade, as prioridades e as possibilidades dentro, né, do nosso país também. E isso passa por uma compreensão da transição que reflete os nossos desafios e as nossas prioridades. Então, eu estou falando isso porque, novamente, quando a gente participa de debates, e com certeza os colegas também do IESP, do IPEA, às vezes a gente está usando as mesmas palavras, mas são conceitos um pouco distintos, né? E a gente tem que ter o nosso entendimento do que é uma transição justa no contexto brasileiro e como que isso se insere nas negociações e nos debates sobre relações internacionais. Como que eu estou de tempo? Eu deveria estar medindo o tempo. Mas enfim, também, né? Na verdade, a gente não é rigoroso com isso nunca aqui. Então, assim, o tempo que você precisar, você terá. Mas, assim, já são 11h30. Então, talvez se você puder concluir em até 10 minutos, acho que é razoável. Não, tranquilo. Até porque eu quero muito ouvir o Fabiano. Então, dado esse desafio de elaborarmos conceitos coesos e que refletem, né, um pensamento, uma realidade, prioridades do Brasil, a gente pode, então, começar a introduzir esse conceito de clima mais abrangente, né, como o prisma, dentro da formulação de decisão da política externa, né, ou da estratégia internacional de uma forma mais ampla. Por exemplo, uma das prioridades, e isso a gente já vinha conversando durante a campanha, mas está muito claro, o presidente fala isso explicitamente, o meu chefe, que é o mais imediato, que é o ministro Celso Amorim, embaixador Celso Amorim, que é o assessor especial-chefe, né? Eles falam isso muito claramente. A integração regional é uma das grandes prioridades do Brasil nesse momento. Isso já ocorreu no passado, mas no contexto atual se torna ainda mais estratégico. Por quê? A pandemia de Covid e as respostas altamente injustas implementadas em reação a essa crise, né, sociossanitária, porque nós tivemos um problema de governo, falo abertamente, na sua resposta, mas também no plano internacional, houve grande falha na forma em que a cooperação internacional lidou e lida ainda, porque a pandemia não acabou. A gente se deu conta que precisamos de conceitos de segurança, não no sentido que os países ricos tendem a mobilizar, mas a gente precisa garantir a nossa saúde pública, a gente precisa garantir o nosso emprego, a gente precisa garantir a luta contra a inflação e o aumento do custo de vida. E termos novas bases para a integração regional é fundamental. Mas a integração, ela não pode se dar nas mesmas bases que antes, porque o mundo mudou. O Brasil mudou, mas o mundo mudou. E talvez o clima possa ser uma dessas bases. Por exemplo, ao invés da gente pensar em grandes hidrelétricas nas fronteiras, como a gente pensava e construía antes, por que não pensar numa integração energética sustentável?
que olhe para as energias sustentáveis através de uma perspectiva regional, porque são tecnologias, e isso a gente precisa também desenvolver e ter mais transferência de tecnologias renováveis, mas pensar isso com os países do nosso entorno. Olhando para frente também, os Estados Unidos, a União Europeia, outras partes do mundo estão de fato implementando transições energéticas que têm repercussões para nós, por exemplo, uma demanda cada vez crescente, maior pelos minérios críticos, não apenas o lítio, mas enfim, uma série de minérios que se encontram com relativa abundância aqui na região. E o que está acontecendo agora é que, por exemplo, a Bolívia tem um acordo, né, com a China para o lítio. Não deveríamos estar conversando primeiro transversalmente entre nós, para então formular uma estratégia de exportação, né, do lítio, por exemplo? Então, novamente, estou dando aqui exemplos, tá? Coisas em construção, ou que deveriam estar em construção, talvez até a academia, o IPEA possam nos ajudar a pensar estrategicamente. E outro exemplo, e aí eu fecho. Em termos de governança global, tá? Estamos passando por uma crise de governança global. As instituições estabelecidas estão enfraquecidas. O sistema ONU está enfraquecido por uma série de razões. As instituições de Bretton Woods que estão agora reunidas lá em Washington, né? Está tendo os Spring Meetings do FMI, que tem uma resistência gigantesca à efetiva reforma de forma a tornar esses espaços mais representativos. Porque são espaços que são muito dominados pelo norte global, mas são espaços imprescindíveis. Nós não temos a ONU que nós queremos, mas precisamos das Nações Unidas que sejam representativas de forma a, por exemplo, refletir o nosso entendimento de transição, e não apenas a transição que os países ricos querem. O presidente Lula também já colocou isso, já está um pouco refletido aqui nesse paper, né, que antecede esse governo, que o Brasil precisa levantar novas ideias para fortalecimento da governança global. E clima é uma das áreas em que nós podemos fazer isso. O discurso que o presidente fez anteontem, no novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, reflete um pouco essa noção. A gente precisa de uma governança que seja eficaz, a gente não está encontrando isso. Então, novamente, quais são as ideias? Né? E o Banco do BRICS, ele é uma inovação muito grande, porque é o primeiro banco multilateral de fomento ao desenvolvimento que tem na sua missão explicitamente o desenvolvimento sustentável. E a ação climática, já financei, inclusive aqui no Brasil, o portfólio do banco já tem projetos aqui. Enfim, então, novamente, para fechar, a gente não pode mais tratar meio ambiente, mudança do clima, sustentabilidade, biodiversidade como nichos específicos de uma negociação que ocorre muito distante, inclusive intelectualmente, da realidade do povo brasileiro. A gente precisa buscar conceitos, nossas versões, posicionamentos e levar isso para fora de uma forma solidária, não apenas buscando posicionamentos brasileiros, mas trabalhando em prol de uma governança mais justa. E aqui eu acho que nós temos um governo que tem uma capacidade de liderança entre países em desenvolvimento, mas em diálogo também com os países industrializados. Porque sem esses canais não será possível avançar na ação climática nem no desenvolvimento sustentável. Eu vou parar por aqui porque eu quero muito ouvir o Fabiano, mas enfim, novamente, muito obrigada. A gente fica abertos então a essa discussão. Obrigado, Adriana. Então, para o Fabiano. E depois a gente abre para perguntas, comentários. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, Marcos, pelo convite. Prazer estar aqui no IPEA, sempre é. Muito desafiador. E esse tema que você sugeriu, um tema com o qual eu tenho lidado mais recentemente, então trazer para cá, para uma discussão, um debate, certamente vai enriquecer muito o trabalho, né? E queria, não posso deixar de mencionar aqui a presença de meu coordenador de pesquisa, o Salvador, e também a Carolina, grande amiga e parceira de trabalho. Um prazer também, Adriana, conhecer pessoalmente, vem acompanhando o seu trabalho também. Eu tenho certeza que vai ser bastante profícuo essa.
Sempre começo bem baixo, depois eu começo a me empolgar e vocês conseguem ouvir mais claramente. Tá? Minha estratégia na apresentação aqui vai ser a seguinte: eu vou fazer uma fala institucional sobre o laboratório, apresentando o que é o laboratório, como ele se estabeleceu e que a gente alcançou. E na segunda parte não posso deixar de tratar de coisas de análise política, né? Aí eu trouxe alguns slides sobre a eleição, eu queria compartilhar com vocês, de alguma maneira relacionados à proposta, ao conceito, né, do laboratório, né, do legal. Então, o Laboratório de Estudos Geopolíticos da Amazônia Legal, esse geopolítico aí está mais para fazer a sigla do que propriamente alguma substância. Deixa eu ver se eu passo aqui. Então, o que é o legal? Foi uma decorrência de uma colaboração que eu vinha fazendo com o Instituto Clima e Sociedade, que é uma organização da sociedade civil, de fomento e apoio a diversas iniciativas mais altas relacionadas, né, ao meio ambiente e a mudanças climáticas. E nós lá no Instituto onde eu trabalho, da UERJ, né, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos, temos um laboratório voltado para a análise do legislativo. A diretora do Instituto Clima e Sociedade, à época, agora ela está com a Marina, no governo, a Ana Toni, ela se aproximou do OLB, o Observatório Legislativo Brasileiro, pedindo que nós fizéssemos uma análise para melhorar as estratégias de intervenção do RICS em Brasília, uma análise sobre o comportamento do Congresso. Então, fizemos diversas análises, diversos boletins. Lá pelas tantas, estava se aproximando da eleição, ela fez uma provocação para mim especificamente. Disse: olha, o que acontece no norte do país, na Amazônia Legal? O que acontece em termos políticos e sociais lá? Eu acho que há uma falta de informação sobre essa parte tão fundamental que tem mudado tanto no Brasil. E aí eu fiz um relatório, né, sob encomenda para ela, com os resultados eleitorais para os diversos cargos, também alguns indicadores sociais, né, participação do setor primário na economia dos estados, desigualdade, alguns indicadores bem básicos. Ali no relatório eu desenvolvi uma hipótese a ser trabalhada e essa hipótese deu origem ao legal, a ideia do laboratório. A hipótese basicamente é que a economia da Amazônia Legal ela vem se transformando de alguma maneira emulando aquilo que acontece na fronteira agrícola do Sul e que pega Mato Grosso, e isso vem também influenciando as mudanças econômicas nos estados da Amazônia Legal. Isso tem impactos políticos, mas impactos políticos nós vamos discutir. Vou tentar mostrar ao longo da exposição aqui, misturando um pouco de institucional, um pouco de resultado. Aí eu procurei colegas dos estados da Amazônia Legal, colegas cientistas políticos, porque a Ana Toni falou assim: olha, vamos fazer um desdobramento disso aqui, vamos constituir um laboratório lá nos confins da Amazônia Legal e organiza aí, você que tem contatos, eu fui presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, vê quem pode participar, quem quer participar para acompanhar a política e a sociedade nos estados, mas gente dos estados, não é gente de São Paulo, de Brasília, do Rio, produzindo inteligência sobre esses estados. Quero te ajudar a criar massa crítica em análise política, ajudar a organizar programas de pós-graduação mais fortes, institutos e laboratórios mais fortes lá, naqueles estados. Então, procurei a ABCP, quem estava na Regional Norte Centro-Oeste, um amigo de muito longa data, e constituímos 9 equipes. São 9 estados, todos os estados do Norte, mais Mato Grosso e Maranhão. 9 equipes com em torno de 4 a 5 pesquisadores por estado. Então, a gente está ali falando de 40 pesquisadores de diversos níveis, tá? Em todos os estados. Sempre coordenado por algum sênior, né, um doutor em ciência política ou matéria semelhante em cada estado. E
o projeto foi organizado em torno desses 3 eixos, né? Análise das eleições, partidos e eleições nos diversos estados, aí utilizando indicadores clássicos, né, da ciência política, monitoramento do legislativo, principalmente em torno da questão ambiental, o que a Assembleia Legislativa dos estados produz, né, ou propõe, e quem propõe, né, como tramita matérias em torno da questão ambiental, e grupos focais, metodologia quantitativa, né, métodos quantitativos de grupos focais, né? E aí, por aí, a ideia é entender valores, percepções de eleitoras e eleitores, cidadãos e cidadãs nesses estados. Produzimos boletins, tá? Em torno desses 3 temas, nos 9 estados, né? 3 boletins que dá 27, que resultam em 27 boletins, né? Na análise eleitoral, a gente primeiro fez esse boletim sobre a trajetória ideológica do voto, fragmentação partidária, o segundo, e depois geografia eleitoral e padrão de financiamento das candidaturas dos mais bem votados nos estados. Eu vou falar aqui do resultado sobre a trajetória ideológica do voto. O que aconteceu nos estados do norte foi uma inflexão para a direita, certo? Todos os estados, basicamente, o que aconteceu, pouquíssimas exceções, foi o de uma mudança no padrão de votação, no sentido de apoiar partidos à direita do espectro ideológico. Tá? Bom, aumentou a fragmentação, aumentou a volatilidade, sim, mas acho que o ponto mais importante foi o primeiro boletim, no qual esse diagnóstico ficou claro. Esse terceiro boletim sobre padrão geográfico do voto ainda é um desafio a ser feito, é um desdobramento que a gente quer aprofundar agora. Né? Perceber como que se organizam as bases eleitorais dos mais bem votados. E quem são esses mais bem votados? Entender melhor o padrão de financiamento deles e qual é a ecologia socioeconômica desses lugares onde ele captura voto. Tá? Isso ainda precisa ser mais aprofundado. Né? Nós monitoramos o legislativo e a principal conclusão é que pouquíssimas iniciativas de tramitação de matérias em torno do meio ambiente, e aquilo que existe geralmente é no sentido contrário a uma ideia de sustentabilidade, um desenvolvimento sustentável. Né? As iniciativas, aquelas que existem, elas geralmente querem, na verdade, tornar menos ilegal a ação de desmatamento. Porque há uma vulnerabilidade naqueles que desmatam, né? Porque é ilegal. E a tentativa, né, das forças políticas mais bem representadas é sempre de não expor legalmente essas atividades. Às vezes, em alguns estados, conta com a solidariedade do governador, às vezes não, essas propostas são vetadas. Né? Às vezes, as forças em torno, né, desse interesse econômico, elas são tão hegemônicas que passam o rodo, só que esbarra no Ministério Público, esbarra em aspectos constitucionais. Eu vou tentar correr para tentar falar tudo que eu gostaria de falar aqui. Nos grupos focais, eu acho que a principal conclusão é que a questão ambiental ela é percebida como uma questão importante e que afeta a saúde das pessoas. Tá? A gente realizou 3 rodadas, 2 nas capitais, tá? E a última fora das capitais, em municípios selecionados. Fora das capitais, e dentro desses estados existe muita heterogeneidade, né? E isso foi dito pelos coordenadores, então fizemos um terceiro grupo focal com pessoas fora da capital. E nas 2 primeiras rodadas seccionamos por idade. E acho que a principal conclusão é de ser a questão ambiental algo importante e percebido como algo importante na saúde das pessoas. Só que
não é algo que é politizado. É uma responsabilidade de todas e todos, das empresas, das pessoas tomadas individualmente, né, e das instituições. Então, não é uma tarefa governamental. Isso que é interessante. Não é politizado, certo? Não é uma responsabilidade do governo. Isso significa que a decisão de voto ela não se pauta pela questão ambiental nesses estados. Tá? Não é algo que defina a percepção que as pessoas têm da ação dos governantes. Então, algo importante, e nas conversas que tivemos mais recentemente com o próprio IX, isso foi bastante discutido, né? Como é que, então, isso pode se tornar algo importante para a decisão do voto e como é que se responsabiliza os governos, né? É uma questão interessante. Inclusive, numa pesquisa feita pelo Poder 360, pelo Instituto de Pesquisa ligado ao 360, Poder 360, fica muito claro que a região norte é aquela que menos percebe como importante e menos informada é sobre a questão ambiental. A própria região norte. E existe, claramente, um dilema, nos grupos locais isso aparece, entre um trade-off entre desenvolvimento e sustentabilidade. Tá? Existe um temor, existe uma ameaça à segurança econômica das pessoas quando se fala em sustentabilidade. E isso pode implicar, né, na percepção delas, perder emprego. Isso é fato. Acompanhamos o cenário eleitoral, né, todas isso em 2022, né? Produzimos boletins sobre os resultados eleitorais que vinham acontecendo e também fizemos, está aqui, fizemos aqui, bom, isso aqui é o que a gente conseguiu alcançar na mídia, a gente conseguiu bastante projeção, né, na imprensa sobre o nosso trabalho. E nós fizemos também o Observatório das Eleições, que é um INCT do qual eu faço parte, sediado em Minas, a FMG. A gente produziu o que as candidaturas aos governos estaduais falavam sobre o meio ambiente nas suas propostas, as principais candidaturas ao governo estadual. O que tinha na proposta, o que tinha nas plataformas sobre meio ambiente. Né? Não tinha nada assim, nada importante, nada. Bom, isso aí é uma fala bem institucional. Isso aqui é interessante, a aprovação do edital Amazônia Mais 10. Né? O Diogo Ives está ali, que trabalhou no projeto, né? Pós-doc no Instituto, e nós conseguimos, isso foi um edital da CONFAP, articulado às FAPs de todo o Brasil, eles lançaram o edital Amazônia Mais 10, e o IESP, junto à FAPERJ, conseguiu, em articulação com as FAPs, quase todas ligadas ao legal, e articuladas a dois laboratórios do IESP. Um é o laboratório, né, o Observatório Interdisciplinar de Mudanças Climáticas, que é coordenado pelo Carlos Milani, que é o principal analista, eu acho, um dos principais analistas na ciência política sobre mudanças climáticas, meu colega do IESP. Né? E o OPSA é um laboratório do IESP também, coordenado pela Maria Regina Soares de Lima, que já vem há muito tempo, há décadas, analisando política na América do Sul. Então, a ideia desse projeto é fazer uma análise do que está se passando na Amazônia Legal em três níveis. O nível global, que aí vem o AIMC com o Carlos Milani, no nível regional, né, que aí vem a Maria Regina com o OPSA, e eu entro com a parte subnacional, olhando o que está acontecendo nos estados, tá, monitorando, né, o que vem ocorrendo nesses três níveis. O edital ganhamos o edital, né, se não me engano, Diogo talvez seja a única na análise de ciências sociais, com foco em ciências sociais, talvez tenha sido o único projeto que
que ganhou, né? Isso tivemos a boa notícia no final do ano passado. Até agora, o dinheiro, infelizmente, não conseguimos avançar na realização, mas estamos lá firmes, fazendo lobby e pressão para que saia. Né? Isso é uma boa notícia, porque eu acho que corresponde bem ao que Sim. a Adriana mencionou. Né? Bom, isso aí é propaganda institucional. Queria falar, para terminar, né, para a gente ter um tempo aqui para discutir, eu vou fazer alguma análise das eleições, colocar alguns mapas aqui e articular com alguns resultados do legal, ok? Bom, primeiro, a situação difícil, né, enfrentada pelo Lula na Câmara dos Deputados. Aqui a gente distribuiu o tamanho das bancadas aqui uma visão impressionista do que seja a esquerda, a direita. O Partido Progressista não está ali, mas ele está bem à direita, por algum erro na organização do gráfico. Tá? Mas ele está com uma bancada razoavelmente grande aqui à direita, em azul. Tá? Então, a ideia é assim, como as forças estão distribuídas e né, o que a gente pode imaginar um esforço, né, para o governo avançar nas suas pautas dentro da Câmara dos Deputados. Né? Então, vocês percebam ali que, vamos pensar num cenário distinto. Digamos que a direita pretenda impedir o Lula. Para que ela consiga impedir o Lula, ela precisa dos votos que estão ali no meio, no PSD. Tá? Então, precisa aglutinar toda a direita, alcançar toda a centro-direita e avança pelo centro, acabando ali no PSD. Né? Então tem que todo mundo votar junto e está todo mundo concordando da direita até o centro, tá certo? Agora, se a gente observar do outro ponto de vista, o que o Lula precisa conquistar para conseguir derrubar vetos, né, de matérias, por exemplo, agressivas ao meio ambiente, né, são diversas na pauta, né, e outras, né, desagradáveis para o governo, para ele derrubar o veto ou aprovar medidas provisórias, a gente está vendo essa questão agora, né, da tramitação das medidas provisórias, ele precisa aglutinar não só todos os seus parceiros à esquerda, tem ali uma proximidade de agenda, mas avançar ali pelo centro, pela centro-direita. Né, pegar apoio lá. Então tem que entrar lá no União do Brasil, lá no PT, tem que ir para lá. Né? A gente sabe que isso significa dar ministério, montar um governo de coalizão. Né? Então, essa distribuição de forças, com essa enrobustecimento da direita, é diferente do contexto de 2003 e 2006. Né? E 2007, bem diferente. Bom, aí, vamos embora. A direita é muito forte. Aí vamos fazer uns mapas, né, da eleição de 2022 e a distribuição, mapas eleitorais, né, onde está mais azul, mais escuro, o Bolsonaro teve mais votos. Certo? Onde está mais vermelhinho ali, o PT teve mais votos. Esse é o seu mapa, né, da distribuição de votos no Brasil. Tá? Aí a gente vai olhar pelas regiões, tá? E vou passar rápido. A gente não sabe, isso não estou contando nenhuma novidade aqui, né? O PT foi muito forte no Nordeste e foi mal, né, no Sul, Sudeste, tá certo? Ali no Centro-Oeste. Tá? Na Amazônia Legal, o que a gente sabe é que teve assim, um empate, o Lula ganhou por muito pouco. Tá? Mas interessante observar Rondônia, Acre e Roraima. Mato Grosso, quer dizer, Acre era um estado que votava à esquerda, passou a votar à direita. Rondônia é um estado que emula o Mato Grosso. O Mato Grosso tem uma esquerda ali, mas Rondônia é o seguinte, um estado onde o Bolsonaro ganhou em 2018 em todos os municípios no primeiro e no segundo turno, e em 2022 ganhou em todos os municípios no primeiro e no segundo turno. E o Acre acompanhando. Daqui a pouco o Roraima está fazendo a mesma coisa. Então vocês vejam que é uma questão fronteiriça, né? Esses antigos territórios. Os estados mais novos são antigos territórios que são fronteiriços. Daqui a pouco a Amapá está fazendo a mesma coisa. A gente pode pensar um pouco sobre isso. Acho estratégico pensar um pouco sobre isso. Eu adianto as questões. Quer dizer, não é só agrobusiness, mineração e presença dos militares.
Recentemente participei de uma dissertação de mestrado na FGV sobre a Amazônia Legal e os militares. E o dado que realmente me impressionou foi o aumento do efetivo dos militares nessa região. Então, não tem comparação, não tem número que se aproxime. Quanto aumentou a presença dos militares nessas regiões. Né? E nessa mesma tese, o autor dizia que, a tese é muito boa, você tem um discurso muito forte entre os militares de defesa da Amazônia, porque é a defesa da soberania nacional, e o Exército tem a responsabilidade de defender contra a França, certo? Contra o comunismo internacional que quer tomar a Amazônia do Brasil. Então, isso eu acho que tem que ver com o voto conservador, o voto à direita nesses estados. Isso é o quê? O norte, né? Queria que vocês reparassem em Pará. Vocês conseguem ver o Pará? Conseguem, né? Olha a distribuição de votos no Pará. Bom, Rondônia, Acre e Roraima homogeneizou, certo? Ganhou a direita. Mas olha para o Pará. O que acontece no Pará? Do meio para baixo é Bolsonaro. Do meio para cima é Lula. O que acontece do ponto de vista socioeconômico do meio para baixo? Mineração. Essa aqui é a diferença. Então, Pará expressa muito o que o legal vem fazendo. É isso que eu quero dizer. Tá? Essa situação, né, com a qual Pará está convivendo, né, essa divisão. Isso é sul. Não, isso é nordeste. É impressionante, isso é nordeste. Isso é centro-oeste. A esquerda entra muito mal, né, que é onde o agrobusiness, né, se estabeleceu. Isso é sul, né? Sudeste. Minas, né? Aquela região parecida com o Nordeste, do meio para cima. Então, essa clivagem socioeconômica do voto é muito interessante, essa nova geografia eleitoral, né? Isso que é o nosso desafio no legal ao sul. Isso aqui eu fiz um exercíciozinho, Marcos. Eu fiz um paper recente sobre desindustrialização e voto presencial no PT. E a gente descobriu que os estados onde houve muita desindustrialização, né, o tratado é ali o vermelho, então você tem muito menos voto no PT de forma significativa do que nos estados onde não ocorreu desindustrialização. Tá? Então existe um novo capitalismo brasileiro. Os estados do norte são particularmente afetados por essa nova configuração do capitalismo brasileiro, reprimarização, financiarização, uberização do capitalismo de plataforma, e isso está tendo um impacto político muito importante, e o desafio nosso é de entender isso. Provocação no final, eu acho que tem uma provocação aqui. Quando eu fui lá ver as plataformas, o Pedro Ribeiro da UFSCar fez uma análise dos programas partidários. Nenhum dos programas presidenciais tinha menção importante sobre a nova classe trabalhadora uberizada. Né? Então, são pontas soltas aqui que eu estou colocando para debate e a gente discute. Obrigado. Eu acho que tem muitas coisas realmente em comum nas duas apresentações, apesar das escalas bem diferentes, uma falando da política internacional, outra da política regional. Né? E eu fiquei com várias coisas na cabeça também para comentar aqui, desde a fala da Adriana. Eu assisti recentemente um seminário lá do Cadu Yang, da UFRJ, né, que também estuda questões ambientais há muito tempo, e ele vinha falando justamente desse ponto de que a agenda internacional protagonizada pelos países mais ricos, ela tem dado muita ênfase à mitigação e a clima, né? Não tanto a biodiversidade, não tanto a adaptação e tal, e essas coisas têm efeitos desiguais, né? Então, a desigualdade, os custos e os benefícios se distribuem de forma muito diferente nesses casos, né? Porque, enfim, mitigação a gente vai aquecer o planeta junto, né? Então a gente quer
todo mundo, e é muito importante, merece ênfase, né? Mas a gente precisa trabalhar nisso, mas quando a gente fala de adaptação, ela é uma questão local, uma questão muito mais... em cada lugar os efeitos são diferentes, em cada lugar você tem que se adaptar de uma forma diferente. Dentro do Brasil os efeitos são completamente diferentes, no Rio de Janeiro os efeitos são completamente diferentes. Nós aqui não sofremos muito os efeitos do clima, como as pessoas que estão do lado de uma encosta e tal, e que toda hora tem uma enchente, morre uma porção de gente. E todas essas questões envolvem desigualdade, né? A gente está aqui, uma mesa, eu acredito que somos 100% cariocas nessa mesa, né? E a gente está falando, ao mesmo tempo, de questões que o mundo está interessado na Amazônia, e a gente, nós temos a nossa soberania a defender. Então. Por outro lado, nós aqui também estamos interessados na Amazônia, e os estados lá têm a sua autonomia, né? E muitas vezes votam contra o clima, como você estava mencionando aqui, e assim, o clima é uma questão de todos nós, mas assim, o emprego de cada um é minha prioridade. Amanhã eu tenho que saber se meu emprego continua existindo, e eu vou votar essas coisas, e talvez a questão ambiental nem apareça nas pautas políticas, como você mencionou. Então, ok. Mas como é que a gente consegue, então, engajar as pessoas nesses problemas que são comuns mesmo? Há problemas que são de todos mesmo, e há problemas que, além disso, o custo precisa ser maior sobre os mais ricos, os países mais ricos, ou as pessoas mais ricas dentro de cada país, ou as regiões mais ricas dentro de cada país, né, para poder gerar benefício de forma sustentável nos lugares em que as pessoas são mais vulneráveis. Caramba, a política disso é a parte mais difícil, né? E a política internacional, a política interna é a parte mais difícil. Como é que a gente muda? Se a gente está fazendo uma transição injusta, uma transição insustentável em vários casos, entendeu? A gente está reprimarizando, enfim, nosso problema é mais de mudanças no uso do solo, nosso problema é mais o agro, né? Me parece, assim, tanto no clima como na biodiversidade, né? O agro tem um papel muito grande, né? A pecuária tem um papel muito grande. E a gente também, quando vai para o exterior, a gente também tem que defender, precisamos retomar a nossa exportação pecuária. Né? A gente está lá com uma boa parte da comitiva, são frigoríficos, né, que estão lá, empresários. Então, como é que a gente muda o que a gente precisa defender para salvar o dia de amanhã e salvar o depois de amanhã também, né? Isso aqui é o mais complicado. Então, essa provocação deixada para os dois, eu vou ver também quem é que quer fazer comentários ou perguntas aqui. Então, José Félix. Bom, tem 4 inscrições já aqui. Vamos fazer 2 e depois 2? Começar por ali e aí depois mais 2 aqui? Então, eles 2 ali, por favor. São 2 perguntas. Tá? A primeira é para a Diana, ela falou bastante sobre a questão de clima e desenvolvimento. E quando eu tenho muito no debate, a minha impressão é que quando se fala em desenvolvimento, tem que falar muito da bioeconomia, e como modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Tá? E eu tenho uma visão um pouco mais cética, né? Não assim, sobre isso, porque o que eu ouvi muito no debate assim, é uma visão um pouco ingênua. Tem produtos na Amazônia para gerar não sei quantos bilhões, né, de dólares, e isso para conseguir só ativar essa economia. Mas, assim, eu acho que falta um estudo mais aprofundado, né, quer dizer, para entender as cadeias de produção. Né, pelo fato de existir um produto, não quer dizer que ele vai conseguir ganhar escala de produção. Né, e muitas vezes, quer dizer, empacotam nesse modelo de bioeconomia, tá, coisas que são extrativos de muito baixo valor agregado também. Tá, então, a questão, assim, eu acho que está faltando um pouco avançar nesse debate para entender exatamente quais são os produtos, né, quais são os gargalos da cadeia de produção, né, para não ficar um debate muito superficial. O que me parece um pouco é que o debate tem que avançar nesse ponto. Né, fica só... assim como também fala da sustentabilidade da pecuária, você fala, temos tecnologia para intensificar a nossa pecuária, e por isso a gente vai liberar, ou vai reduzir a pressão do desmatamento. A tecnologia tem, mas não tem difusão da tecnologia. A gente vê um monte de projeto piloto,
né, extensificação de pecuária, mas as pessoas não adotam, né, seja por limitação de capital humano ou por limitação de capital de recurso financeiro mesmo. Então, é um pouco avançar nesse debate, que eu não vejo proposta objetiva, né? Tem muita generalidade nesse ponto. Né? Então, eu queria expressar qual é essa visão, né, o pessoal vai ligar a parte das relações internacionais sobre essa questão da estratégia de desenvolvimento, que eu acho que é fundamental. Né? E um pouco também do Fabiano, assim, a impressão que eu tenho, tá, um pouco dos dois, né, também posso comentar, tá, que né, os primeiros números de desmatamento continuam muito ruins. É claro que a gente sabe que não tem a ver com esse governo, né, mas parece que os números não foram muito bons. Tá? E a minha impressão, absolutamente impressionista, tá? Não tem nada nenhum estudo, né, disso, mas é que, né, teve a organização do crime, da atividade ilegal na Amazônia, está muito mais organizada e bem financiada agora. Né? Então, não sei se é uma percepção equivocada, mas parece que o combate ao desmatamento agora é um pouco mais complicado do que o combate ao desmatamento que existia antes. Né? Então, eu queria saber qual a percepção de vocês. Eu acho que é uma atividade muito melhor financiada hoje em dia, quer dizer, articulação de mineração com crime organizado urbano, se isso dificulta o combate, se já tem alguma estratégia para isso no governo pensando sobre isso. São as duas perguntas. Sou o José Félix de Pé, eu pedi que os outros também se apresentem. Meu nome é Fabiano Mazonado, sou repórter, correspondente da Petro Amazônia. Tenho duas perguntas também, uma para a Adriana. Você mencionou muito a coalizão, né? E a gente viu isso também nos primeiros governos do PT. No caso da Amazônia, por um lado, houve um monte de demarcação, de criação de demarcação, por outro lado, houve o Código Florestal, que anistiou o desmatamento, houve a redução da zona no futuro em Rondônia, que gerou expectativa de novas reduções de áreas de unidades de conservação. Houve o Fundo Amazônia, por um lado, mas, por outro lado, o próprio BNDES doou bilhões, financiou bilhões para o mercado de carne, 80% do desmatamento é de carne. Hoje o Lula, né, e aí voltando para cá, voltando para essa ideia da coalizão, hoje o Lula está na China, provavelmente vai sair um comunicado conjunto de mudança climática cobrando os países ricos, e ao mesmo tempo a gente vai manter a ênfase na soja e no boi, que é o principal fator de mudança climática. Então, e tudo isso num cenário, segundo a ONU, até 2030 tem que ser tomadas medidas muito radicais, né, para a redução da emissão. E com a promessa do Lula, que eu também acho um pouco difícil de entender, de acabar com o desmatamento até 2030, que já é fora do mandato dele. Então, nessa coalizão, qual vai ser o sentido de urgência? Vai ser aprofundar esse comércio com a China, aprofundar essa relação, ou cumprir as metas usando esse teto aí de acabar com o desmatamento e de redução drástica de mudanças climáticas. Para o Fabiano Santos, a pergunta eu concordo que tem uma pouca presença da questão ambiental na Amazônia. Um dado interessante é que as únicas assembleias legislativas que não têm frente parlamentar ambiental são nos estados da região norte, Mato Grosso também não tem, e Maranhão é o único da Amazônia legal que tem. Não existe. Bota mais à esquerda, Maranhão. E assim, é um debate que depende também, não é tanto de esquerda e direita. Por exemplo, o Jorge Viana, semana passada, estava defendendo as madeireiras ali em reunião. O presidente do PT do Amazonas, ele critica o Bolsonaro falando: mineração aqui, você fala de mineração em terra indígena há 3 anos, eu falo há 30 anos. Quer dizer, não é uma coisa tão óbvia, né? Mas a minha questão é, com o reforço que está acontecendo das ações do plano, você acha que sem essa alternativa econômica que nunca chega, você não acha que tem um risco de um ambientalismo autoritário contra o antiambientalismo popular? Né? É um risco alto aí de violência, de fricção, né, nos próximos anos. Passar para vocês, foram muitas perguntas, né? Depois a gente tem 2 outros inscritos, a Mônica e o Rodrigo,
mas vocês podem escolher aí os temas, porque eu acho difícil responder tudo, né? Mas enfim, fiquem à vontade. Primeiro, Adriana. Tá ótimo, obrigada pelas perguntas. Eu vou tentar responder de uma forma que atenda um pouco as ideias levantadas. Começando pela sua pergunta sobre o posicionamento brasileiro, você tem razão. O que a gente está fazendo, né, o governo está fazendo agora, é se posicionando de forma a pressionar, sobretudo os países ricos, a cumprirem as promessas feitas, por exemplo, em termos do financiamento climático, mas também em outras áreas. E o lastro desse argumento e a gente está tentando fazer o dever de casa. E a potência dessa pressão sobre os outros depende muito das entregas no âmbito doméstico. Tá? Não apenas, mas depende muito. Então, enfim, na medida em que a gente avançar, por exemplo, a gente começou agora a avançar, né, como governo, na retirada dos garimpeiros a partir da terra Yanomami, e agora, enfim, vai se expandir esse modelo para outras áreas. O desmatamento é um grande desafio, alguém mencionou aqui, eu concordo plenamente, não é o mesmo contexto de lá atrás. Né? Temos algumas lições aprendidas que eu acho que estão sendo implementadas, mas, enfim, também depende muito da reconstituição dos quadros do MMA, do IBAMA e do ICMBio, que é um processo burocrático, mas literalmente, atualmente, falta gente, o número de agentes, né, por território está muito baixo, mesmo comparado com os números anteriores, que já eram, assim, muito baixos para o território da Amazônia Legal, também para o Cerrado, né, que a gente não pode ficar só na Amazônia. Então, eu acho que, assim, existe esse desafio de calibrar o discurso de política externa, mas não dá para esperar, né? A gente está colocando em curso essa máquina, tentando, né, engrenar de novo todos estes mecanismos de comando e controle, mas também de prevenção, porque não basta você fazer só monitoramento e fiscalização da floresta, você também tem que avançar no provimento de serviços básicos e infraestrutura, justamente para criar alternativas. A bioeconomia, eu concordo plenamente com o João, né? Falou. A bioeconomia, eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, de mais pesquisa sobre as cadeias produtivas mais estratégicas e como destravá-las. Né? Tem, por exemplo, o Saulo Kozlowski, que acho que agora está no AIU, mas também tem colegas na Federal do Pará que estão fazendo um trabalho magnífico. São economistas que estão se debruçando sobre essas questões. E, claramente, há muito potencial, mas a gente tem que reconhecer as limitações desse potencial e o fato de que, às vezes, o que é chamado de economia, em determinados casos, é uma lavagem verde. É você pegar um modelo em que acaba também produzindo um extrativismo material e intelectual sobre as populações locais, que é muito nocivo. Então, a gente precisa entender o que funciona, quando, até que ponto existe escalabilidade e quais as limitações também desse modelo, né, de forma a fomentar, mas não depender só disso, que aí eu concordo contigo, é uma romantização. Eu não vejo isso acontecendo atualmente. Eu acho que, por exemplo, há uma conversa em curso sobre infraestrutura. Tem uma demanda por saneamento básico, tem uma demanda por infraestrutura. Como que a gente engaja em infraestrutura de uma forma mais sustentável? A infraestrutura ela vai sempre ter um impacto, mas a questão política e, em termos de engenharia, a questão técnica, é como que você faz isso. Você precisa ter um traçado da ferrovia que realmente atravesse essa unidade de conservação? Não, talvez se você tiver, né, consulta prévia, de fato, de acordo com as normas da OIT, você consiga negociar um outro traçado. A minha sensação, eu fundei a plataforma CIPO, que é um think tank que se debruça sobre essas questões de uma forma empírica, tá? Aliás, eu venho de uma tradição empírica, eu sou pesquisadora acadêmica, depois fui para think tanks, agora eu estou num espaço mais político. Mas os traçados, por exemplo, de ferrovias que vão de norte a sul, eles vão sempre ter um impacto socioambiental muito mais forte. Porque se você olha para aquele mapa, né, que o Fabiano mostrou, você vai atravessar as áreas mais sensíveis. Agora, são escolhas, né? São escolhas políticas que têm que ser negociadas. Talvez uma malha de trens tenha um impacto socioambiental muito forte no primeiro momento, mas a longo prazo
isso não traria vantagens em termos de redução de emissões de gases de efeito estufa, comparado com o modelo atual que nós temos, que tem um impacto não apenas ambiental e climático, mas político muito forte, né? As greves dos caminhoneiros dependem do atual tipo de infraestrutura que a gente tem. Então, assim, são equações muito complexas. No que diz respeito ao agro, eu acho bom a gente lembrar que teve um período substantivo, né? A ministra Marina teve à frente desse período, depois a Isabela Teixeira, em que tivemos uma redução dramática do desmatamento na Amazônia Legal, ao mesmo tempo que tivemos um aumento significativo da produtividade da agricultura dentro da mesma região. Eu não tenho aqui as estatísticas de cabeça, mas assim, é importante a gente lembrar disso. Foi a maior redução de gases de efeito estufa de qualquer país, de qualquer período, através de políticas públicas. É possível fazer isso agora? Não da mesma forma. Né? Tem que ter um elemento de moratória, tem que ter um moratório da soja, tem que ter um moratório do minério. Né? É uma negociação entre a MPF e outros órgãos e atores de Estado com o setor privado. Não dá para você fazer a rebelião do setor privado. Mas requer também os instrumentos técnicos, financeiros e de cooperação internacional. E tudo isso está sendo reconstruído. E é um trabalho hercúleo, assim, sobretudo o trabalho do MMA, mas não apenas. E aí você tem também uma tarefa, que eu acho que é uma tarefa política, né, assim, de um guarda-chuva, que é equilibrar essas forças, porque a força do agro, inclusive expressa através do mapa, né, do Ministério da Agricultura, ela é muito mais forte proporcionalmente do que ela era há 10 anos. A articulação, a relação, por exemplo, entre o MMA e o MAPA, ela se dá em outras bases agora. A pesquisa do Fabiano e dos colegas mostra isso visivelmente. Então, a solução não é só técnica, ela depende também de técnica, ela depende de recursos, que também atualmente estão escassos, ou estão imbricados, né, em outros projetos políticos, e ela, sobretudo, é uma solução política, ela tem que ser uma solução política. Só para fechar, por exemplo, agora, né, o presidente está lá na China, vão sair uma série de acordos, sim, muitos desses acordos são na área de agricultura, mas o governo tem uma preocupação, que a relação com a China ou com qualquer outro parceiro não alimente ainda mais a reprimarização que o Brasil já passou. Então, acho que vocês vão ver dentro do leque de acordos que tem agricultura, mas também tem acordos para reindustrialização com bases mais sustentáveis. Não existe bala de prata, a gente tem que equilibrar um pouco essas relações. E aí passa também pela geopolítica. É a relação do Brasil ou do Mercosul com a União Europeia que vai permitir uma abordagem mais sustentável? É uma relação mais forte com a China? É um equilíbrio entre essas relações? E quais as escolhas estratégicas que vão se dar? Eu também tenho muitas perguntas, mas eu acho que a gente depende muito da pesquisa empírica, e isso eu posso dizer. Temos agora um governo que acredita na ciência e que acredita no valor da pesquisa para informar a tomada de decisão, que nem sempre vai ser com bases, né, exclusivamente nisso. A gente sabe que toda tomada de decisão estratégica também é uma decisão política, em princípios, em valores, né, em visões do mundo, mas é importante, o presidente já disse isso várias vezes, então me sinto à vontade para repetir. Então, são questões muito, muito importantes, muito difíceis, né? Tem muita resposta, não vou só, né, dar algumas pistas de onde eu caminharia para responder. Marcos falou do agro, né? Então, venho estudando bastante o agro, os seus impactos políticos, né? Políticos eleitorais, e agora também sobre a frente parlamentar do agrobusiness. O que se sabe é que existem diferenças, né, no posicionamento político dentro do agro, que é um complexo. Que a gente vai tentar fazer no paper e até que ponto essas diferenças que aparecem na postura pública de diferentes associações essas diferenças se refletem no comportamento parlamentar. Então, vamos analisar a frente parlamentar e até que ponto isso realmente se realiza no comportamento
legislativo. Né? Agora, existe um problema, Marcos, que eu acho o seguinte: uma coisa é o agro apoiar os partidos ou políticos, ou que eles lancem políticos, tenham uma frente e defendam os seus interesses. Isso aí faz parte da democracia. Outra coisa é assumir uma postura antidemocrática. Né? Aí eu acho que é o problema, certo? Acho que a estratégia tem que passar por como civilizar minimamente dentro dos marcos democráticos, né? Da ciência, certo? Da pluralidade, parte desses setores que são muito fortes economicamente, mas que aderiram a uma postura golpista de ataque às instituições. Acho que isso aí é que não dá. Esse é o maior desafio, eu acho. Né? E aí se articula com o que o José Férez falou sobre crime, né? Que realmente tem muita imbricação. Quem está explorando isso é o Fórum de Segurança Pública, Fórum Nacional de Segurança Pública, Fórum lá de São Paulo, o Renato Sérgio, Fórum de Segurança Pública, ele veio nos procurar para tentar fazer alguma coisa juntos. E ele até encomendou um estudo que eu mostrei aí, um dos boletins sobre legislativo. Um dos boletins foi sobre famílias políticas na Amazônia Legal. Né? As famílias políticas estão se reproduzindo ao longo do tempo nas assembleias e se elas estão articuladas com o judiciário e com o governo do Estado. Mas é sensível, é um tema bastante delicado, né? Eu não trato disso. Nem o legal trata diretamente disso. O Fórum tem tentado estabelecer parcerias conosco e nós com eles para avançar nessa direção. O Fabiano falou muito interessante. A Adriana lembrou bem a época da Marina, não é? Com a convivência entre produtividade e redução. Se não me engano, aí é uma desconfiança, o IBAMA era mais capacitado e atuava em termos de multa. Não é? Então, o que aconteceu quando a Marina saiu do governo, não é apenas nos governos, digamos, de direita, tem a ver com a questão de esquerda, foi com a saída da Marina, saiu da coalizão uma parte importante, né, ambientalista, e com isso reduziu-se a atividade de multa, não necessariamente a desorganização, desmantelamento. Isso ocorre com Bolsonaro, o desmantelamento das capacidades estatais em várias áreas, inclusive na área ambiental. Então, eu acho, Fabiano, que uma coisa é o antiambientalismo popular, isso existe. Mas a ideia de um ambientalismo autoritário, não, a questão é o Estado, a autoridade do Estado. Uma coisa é a autoridade do Estado, outra coisa é autoritarismo. É a percepção que eles vão ter. Mas tem que ter autoridade do Estado. Não é? Tem que estabelecer o Estado. Não pode não ter o Estado. Não é? E isso implica reconstruir suas capacidades, inclusive do IBAMA. É isso. Né? Questão de centro, esquerda e direita, eu acho que a esquerda, uma coisa é centro-direita, a direita liberal, onde a questão ambiental entra bem. Outra coisa é a direita radicalizada, extremada, onde não entra essa questão. Pelo contrário, há um incentivo para o crime. Bom, vou passar aqui mais duas perguntas e a gente encerra. Tá, para a Mônica Mora do IPEA e depois o Rodrigo Facalossi também do IPEA. A minha questão é a seguinte, atualmente, a negociação, acordo Mercosul, União e União Europeia. Isso da macro, então, é uma visão voltada para a macro também. E a questão que eu tenho é a seguinte, de uma certa forma, eles colocaram aqui, o desmatamento associado também à miséria, com a baixa de renda, e também o processo de reprimarização do país, associado também à desindustrialização. No Mercosul, a gente tem um espaço, Brasil e Argentina, por exemplo, de colocação, por exemplo, ainda no espaço de colocação de produtos industrializados. A minha pergunta é o seguinte, se mesmo que um acordo com a União Europeia e Mercosul se estabeleça limites em termos de clima e tudo mais,
se esse próprio acordo não vai tender a reforçar esse processo de primarização e reforçando esse processo de primarização e, ao mesmo tempo, reforçando a desindustrialização, a gente está indo contrário às metas climáticas. Então, a minha questão é até onde há um discurso pró-clima, favorável ao clima, e com acordos como esse podem eventualmente reforçar essa primarização e reforçar também essa deterioração do clima. O Rodrigo Fracalossi, Salvador René, que também vai fazer uma pergunta e depois a gente fecha. Obrigado pelas apresentações, pelas falas. Primeiro para o Fabiano, achei interessantíssimo o projeto, Fabiano, parabéns, e com certeza vou acompanhar ele ao longo da sua execução. Só algumas questões que não necessariamente é uma resposta, mas mais para a gente pensar junto, né? Então, por exemplo, sobre questões, a falta de preocupação dos eleitores e dos políticos da Amazônia em relação a questões ambientais. Assim, como você convence as pessoas, né, de que isso é algo importante, os eleitores? Porque o discurso ambiental do Partido do Sul, em relação ao Sul, vou colocar assim, Sudeste Sul, em relação à Amazônia, é muito focado em questões de desmatamento. Mas se o que isso representa de fato para as pessoas lá? E como ampliar a discussão sobre problemas ambientais. Então, vou dar um exemplo. Né? Então, o índice, tem um índice chamado Índice de Arborização Urbana. Assim, os mais baixos índices de arborização urbana entre as capitais do Brasil estão na Amazônia. Rio Branco, Manaus, Belém. São cidades muito pouco arborizadas. Então, o que isso? Assim, a questão ambiental, né, eu estou querendo dizer o seguinte, né, é muito maior do que isso. Né, e o que eu estou pensando é se isso não tem um frame em relação à Amazônia que é muito focado em questões que para as pessoas são muito abstratas. Né? Então, como tornar isso algo assim, importante para o dia a dia dela? Uma outra questão, eu estava tempo atrás, a gente tem um projeto com a Polícia Federal aqui, e eles estão criando uma diretoria só para a Amazônia, né? Acho que já criaram, a diretoria da Amazônia. E o que eu estava falando com eles esses dias, que eles falam o seguinte: eles têm um problema muito grande de fiscalização nos estados. Então, a fiscalização ambiental no Pará, ela é feita de uma forma assim, muito precária, tanto a fiscalização como o sistema de concessões. Então, basicamente, são pessoas com contratos temporários, que parece a gente fica bolsistas, né? Que ficam por um período muito curto e muito pouco incentivo para trabalhar. E depois tem outras instituições, como a Polícia Federal, que depois de que tudo aconteceu, vão tentar corrigir o problema, que poderia ter sido corrigido lá atrás. Né? É isso. Aí, para a Adriana, assim, eu não quero colocar em sério isso aí, nada. Mas assim, o que eu penso é quais as condições, o que exatamente o governo brasileiro consegue fazer internacionalmente. Porque o Lula e o Celso Amorim, eles são pessoas que pensam muito grande. Muito grande. Que é bom, por um lado. Mas, ao mesmo tempo, quais as condições que a gente tem de influenciar processos internacionais? Pensando em duas coisas. Primeiro, que para fazer isso, a gente precisaria de um sistema que conseguisse mobilizar a gente na sociedade, mobilizar conhecimento. É um assunto tão complexo, que passa por economia política, a parte de ciências naturais, que é muito difícil para o governo trabalhar isoladamente. Mas eu não vejo isso. Né? Assim, o Ministério das Relações Exteriores, especificamente, é muito fechado, né? Muito hermético. Aqui na IPEA, a Diretoria Internacional de IPEA existe há 15 anos. Há 15 anos a gente tenta influenciar o Ministério das Relações Exteriores. Dentro do Estado, consegue, mas é muita dificuldade. Então, dando um exemplo, eu fiz doutorado na Inglaterra, e lá assim, os diplomatas são treinados pelas pessoas da área. Então, tem pessoas da área de ciências que vão para a Universidade de Cambridge e treinam os diplomatas nessa área ambiental. E aí, claro, eles não podem linguagem, exatamente o que está sendo discutido. Isso é para dar um exemplo. Né? E aí,
uma última coisa que eu concordo muito com vocês, que muita coisa está sendo vista pelo prisma do meio ambiente, muitas questões. Mas, ao mesmo tempo, muita coisa também está sendo vista pelo prisma da segurança. Então, se tem muito mais grana sendo alocada hoje para orçamento de defesa, por exemplo, isso vai sair de algum lugar. Eu imagino que parte disso vai sair da área ambiental. Então, são mais questões assim, para a gente pensar junto, né? Não necessariamente você não ter uma resposta. Salvador. Bom, também agradecer aí a Fabiana e a Adriana pelas apresentações. Eu não sou um especialista, um estudioso desses temas, mas a gente aqui no IPEA gosta de dar pitaco nas coisas. A gente é curioso. Então, eu gostaria de apontar se sente falta de observações de diálogos com trabalhos, com grupos de pesquisa que já estão há algum tempo fazendo estudos diagnósticos sobre essas questões. Destaco dois em particular. Primeiro, a iniciativa da PUC do Rio de Janeiro, né, coordenada pelo Juliano Assunção, que até teve alguns resultados expostos na imprensa essa semana, nessa segunda etapa. Eu lembro da primeira etapa do diagnóstico, produção de indicadores assim, muito impressionantes. Impressionante, não tenho aqui os dados precisos, mas lembro que, como expectativa de vida, cobertura de acesso à água, muito inferiores à média nacional. Distribuição de público, de renda. Isso é uma questão que já lança um alerta, acende uma luz. E que não foi em momento mencionado, eu acho que inclusive seria interessante ter numa mesa junto, podemos pensar isso futuramente. E aí o outro ator que vem é o próprio IPEA, que vem desenvolvendo estudos na diretoria de assuntos internacionais, com uma figura em particular que é o Pedro Barros, né, que foi estava na transição estudos, né, sobre essa questão da fronteira, região norte, como uma lacuna do desenvolvimento brasileiro, um diagnóstico que eu particularmente concordo muito. Tá? Então, isso é um ponto que eu coloco em primeiro de crítica. Tá? E aí, enfim, só também comentários, pitacos, né? Essa questão, obviamente, é uma questão de economia política que se põe em conciliar desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade, preservação do ambiente. Só me vem à cabeça, né, que enquanto na Inglaterra da Revolução Industrial, esse movimento, né, de arranjo que trata basicamente da conciliação de interesses, de classes, de segmentos, de setores relevantes num contexto particular socioeconômico. E na Inglaterra, 200 anos atrás, 250, né, esse arranjo se deu pela supressão dos interesses dos proprietários de terra, né, dos em prol dos capitalistas, né, dos detentores de capital e vendedores, que acabaram deslanchando a Revolução Industrial. 200 anos depois, né, particular a partir de 1990, né, no Brasil, quando tem o avanço efetivo do agronegócio, né, por diversos fatores, né, inclusive muita intervenção estatal, que Embrapa, né, que é a política de desenvolvimento no centro-oeste para o plantio de soja, né, de solos, de sementes, etc. Mas isso tem, portanto, aí 30 e poucos anos desse movimento, e o movimento de economia política que se registra aqui é o inverso, né, de supressão dos interesses, né, do capitalismo industrial em prol do capitalismo agrário, né, com os reflexos sociopolíticos de longo prazo que estamos vendo nos últimos anos, né, questões que o Fabiano apontou muito bem. Então, isso é uma questão que eu coloco. E, finalmente, em relação a essa ideia, né, do desenvolvimento sustentável, e aí coloco também o próprio Zé Fett, né, que é um outro pesquisador do IPEA com produção relevante sobre o tema, colocou uma coisa que eu acho interessante, importante. O desenvolvimento sustentável da Amazônia vai passar por essa questão realmente da bioeconomia, né, que, enfim, tem atores aí que sempre se posicionam, Natura, etc. E aí, sem trocadilho, me parece que é uma solução cosmética. Tá? Então, essa questão do desenvolvimento sustentável, portanto, e que aí vem com o mercado de carbono, que é outra solução em relação à qual eu tenho muitas dúvidas, né? Porque
muitas vezes vai se confundir com esse discurso, com essa narrativa do growth, né, do crescimento, que para nós é uma tragédia, uma grande roubada. Né? Essa ideia de que há de haver um congelamento do crescimento econômico, em particular dos emergentes, dos países desenvolvidos, que serão ressarcidos pelos países envolvidos, né? Essa é uma estratégia, para nós, assim, de congelamento para sempre da nossa desigualdade e do nosso desenvolvimento. Tá? Então, não estou oferecendo resposta nenhuma, estou dando minha dúvida, mas certamente a região norte desenvolvê-la é uma lacuna imprescindível do desenvolvimento brasileiro. Né? Não sei se de fato fazer, mas certamente questões de infraestrutura, como a Adriana colocou, são fundamentais, né? Para atacar esses problemas de acesso à água, saneamento. E, enfim, é isso. Né? São essas as minhas questões. Obrigado. Quem quer começar? Tá, obrigada. Mais ótimas perguntas. A Mônica perguntou sobre o acordo Mercosul, né, que não é o único acordo, né, sendo negociado, ou, no caso, revisado. Em termos de impactos, existe essa preocupação, isso já está sendo dito muito abertamente, né, sobre reprimização, industrialização. Então, isso é um dos fatores que entrando dentro do processo de revisão, né? O que o governo está fazendo agora, ele reabriu, ele está revisando, e essa é uma das áreas, né? Tem compras governamentais, tem essa questão dos impactos sobre a indústria, e, enfim, entre outras. Questão ambiental, eu acho que tem duas considerações que eu posso levantar aqui de uma forma geral. A primeira é que para não dizer condicionalidades, mas algumas amarras que estão sendo propostas ou colocadas sobre a mesa, vem muito do lado de lá. E dá para entender à luz do que ocorreu no Brasil nesses últimos 4 anos, sobretudo, mas entra uma questão de soberania, no sentido de capacidade e habilidade do Brasil de manter um espaço decisório. Nós devemos aceitar condições ambientais impostas pelo outro lado? Então, assim, politicamente, eu acho que isso é uma questão que se coloca. Outro ponto sobre isso na medida em que a União Europeia já está colocando, avançando na sua transição energética, quais são os impactos para o Brasil? E como que isso tem interseção com o acordo? Isso também é uma questão que está sendo avaliada dentro do processo de revisão que está em curso agora, tá? Tem várias equipes técnicas que estão se debruçando sobre os capítulos do acordo. Então, assim, é uma preocupação do governo. Vamos ver, inclusive, quantitativamente, tanto na modelagem, etc., desse acordo, mas também pensando em outros acordos, assim. Né? Esses são fatores que nem sempre foram levados em consideração durante a negociação, que agora, à luz de tudo que tem acontecido, a gente tem que levar em conta. A Rodrigo levantou a questão do segurança versus ambiente. É isso? Os custos? Mais no sentido de, como tu falou, muita coisa passa a ser vista pelo prisma do meio ambiente, questões internacionais. Sim. Mas você tem um outro movimento na direção de muita coisa sendo vista pelo prisma da segurança. Ah, tá. Internacionalmente. Tem uma competição entre essas duas coisas. Você tem razão. Eu vou te dar a minha opinião sobre o que está acontecendo. Uma securitização excessiva e indevida de todos os temas na agenda internacional. Os países ricos securitizam tudo. Eles estão tentando fazer isso com a temática do clima. A Suécia, a Alemanha, agora os Estados Unidos, empurram dentro do Conselho de Segurança a agenda de clima e segurança. E o Brasil, ao meu ver, muito corretamente, tem se colocado de uma forma que enfim, apresenta vários argumentos. Em primeiro lugar, nós já temos um espaço dentro do âmbito das Nações Unidas para discutir clima, que é a Convenção Quadro e o Acordo de Paris. Por que puxar isso para
para o Conselho de Segurança. Em segundo lugar, o Conselho de Segurança não dispõe de instrumentos adequados para lidar com questões climáticas. Ora, por que expandir mais uma vez a definição vigente no Conselho de Segurança para englobar questões climáticas? O que está por trás disso? Em terceiro lugar, dessa questão de efetividade. Em terceiro lugar, eu acho que existe uma preocupação que vem muito da guerra ao terror. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, e houve todo um processo de expansão do conceito de segurança nacional, inclusive dos Estados Unidos, né, globalização dessa ideia. E entrou no Conselho de Segurança. Então, dentro da ONU, você viu toda uma movimentação de combate ao terrorismo, de prevenção do terrorismo, mas que no fundo era, vamos pegar os nossos recursos que a gente colocava em outras áreas, inclusive, sobretudo desenvolvimento, e vamos jogar na guerra ao terror. Então, a diplomacia brasileira vê, e eu concordo nisso com eles, que, assim, com muita suspeita, qualquer movimentação de expansão da noção de segurança, porque isso pode ser utilizado, por exemplo, como justificativa para intervencionismo ou para alocação de recursos para propósitos militares, quando a gente sabe que uma abordagem preventiva e o próprio desenvolvimento, em muitos contextos, pode servir como uma prevenção da insegurança. Se a gente tivesse empregos e renda na Amazônia, talvez a gente não tivesse o nível de crime organizado que a gente tem hoje em dia, porque as pessoas teriam incentivos para fazer outras coisas, né? Não é uma bala de prata, mas eu acredito muito nessa abordagem. Os nossos amigos do Fórum de Segurança fazem um trabalho brilhante. Mas eu tenho uma outra visão. Eu acho que a melhor solução para a insegurança é o desenvolvimento. Justo, inclusive, ainda por cima, melhor. Só um parênteses, porque um outro problema é quem se envolve na área. A gente viu isso com o problema das drogas. Se você pegar nos Estados Unidos, a agenda de drogas era controlada pelo pessoal da área de saúde, até os anos 70. E aí, com o início da guerra às drogas, o enfoque mudou. Quem passou a trabalhar nessa área, em uma maior medida, foi o pessoal da área de segurança. Essa é uma contaminação de tudo, é uma contaminação de discurso. Perfeito, e a mesma coisa com analogia à guerra ao terror. Isso alimenta a constituição de uma ecologia de instituições e de atores que se empoderam, que lucram em muitos casos, e que passam a ter uma visão quase que hegemônica. Se você olha para o... É muita gente, mas é importante. Se você olha para o financiamento das Nações Unidas, as Nações Unidas têm 3 grandes pilares: desenvolvimento, segurança e humanitário, né? Clima, agora, digamos, constitui um 4º pilar. Ao longo do tempo, os recursos que iam para a área de desenvolvimento foram sendo esvaziados. E paz e segurança, sobretudo com o crescimento das operações de paz, explodiu. E combate ao terrorismo, etc. Então, você tem, de fato, uma realocação do que deveria estar indo para desenvolvimento para a área de segurança. Eu acho que isso aí é um tema que a gente ainda precisa destrinchar muito. No plano internacional, mas também no plano doméstico, porque quando começa, se o ponto de partida da discussão na Amazônia é o crime organizado, isso às vezes puxa soluções que são apenas de segurança. E a gente viu que, por exemplo, as Forças Armadas tentaram fazer isso, com, na melhor das hipóteses, resultados muito mistos. Eu acho que resultados muito negativos, porque custou caríssimo. Uma operação de OL melhor na Amazônia custou mais do que todo o orçamento do MMA. E quais são os resultados? A gente está ainda vendo as consequências do que ocorreu. Enfim, altas discussões e papers aí, eles têm escritos, tá, em pé. Salvador, muito obrigada pelas indicações. Eu estava já a par, até de acompanhar sobre o trabalho do Juliano e dos colegas na PUC. Eu acho que o Saulo, que eu mencionei, até colabora, e tem a galera em São Paulo da Agenda Amazônia 2030, que alimentou também parte desse paper, mas enfim, como parte da minha atribuição na assessoria é justamente manter esses canais, e eu estou correndo atrás também, não é só receber academia. Então, muito obrigada. O Pedro Barros foi meu colega durante a equipe de transição e ele está engajado, a gente vem conversando muito, né, sobretudo a questão de integração regional, mas mais recomendações são muito bem-vindas. E eu própria solicitei uma reunião com o IPEA para a gente conversar sobre as agendas de pesquisa e como que isso também pode ser aproveitado melhor no âmbito da presidência, né, e no governo mais geral. Economia política, enfim, vou deixar o Fabiano falar sobre isso, desenvolvimento sustentável.
de growth é uma roubada, sim. Mercado de carbono, tem um último ponto interessante, porque tem a ver com a agenda doméstica e a agenda internacional. Tem uma movimentação muito grande, uma onda, eu diria agora, né, de soluções baseadas na natureza, que é um eufemismo para assim, uma comodificação da natureza, uma precificação da natureza, e uma série de, enfim, se colocam como soluções, mercado de carbono, crédito de biodiversidade. Até certo ponto, o mercado de carbono já ocorre no Brasil, ele é voluntário, não tem regulamentação, agora que se coloca esse tema, mas ele entra também pelo internacional, através do regime, né, o Acordo de Paris, mas também em movimentações de empresas de fora que querem, né, querem entrar, querem lucrar, e empresas brasileiras também. Então, isso é uma das questões que, né, vários de vocês colocaram, tem contradições. O que o governo vai querer, o que ele vai colocar, em que direção nós vamos? Né? Eu converso com muita gente que coloca isso como uma série de soluções para, por exemplo, destravar o financiamento, tá? Estamos num momento assim, crítico em termos de recursos, e uma forma de você destravar, né, essa linha de pensamento é você estruturar bem, por exemplo, o mercado de carbono, crédito e biodiversidade. Agora, eu também me reúno muito, né, e aí são solicitações que vêm de redes da Amazônia, que tem muita preocupação e que já relatam assim, impactos altamente nocivos. Você tem, por exemplo, empresas que entram com contratos que eles dividem as comunidades, né, entre outros problemas. Então, eu acho que também aí a gente precisa de pesquisa, a gente precisa de ver os dois lados da equação para saber que rumo tomar, tanto no plano doméstico quanto em termos de política externa. Acho que, por hora, assim, a nossa postura tem sido: vamos segurar um pouco essa discussão para ver como que ela avança, porque tem que ter uma discussão ampla, inclusive com participação social. Obrigada. Muito rapidamente, né? A gente já passou do horário pensado, né? Acho que tem um ponto do Rodrigo, que a questão exatamente é essa, nos grupos focais, né? Como tornar inteligível a questão ambiental, menos abstrata, menos técnica e mais concreta. Esse é um desafio que está posto desde o início, porque isso é expresso. Tá? E justamente nesse momento de renovação da parceria com o ICS, isso está no centro, né? A definição de estratégias de abordagem. Né? Salvador, a gente procurou o pessoal da PUC, sim, né? Então, desde o início. Né? E agora, a questão do conceito do legal, é importante você ter falado isso para até esclarecer. O conceito do legal é o de produzir massa crítica nos estados. Tanto é que, se meu papel nessa renovação da parceria, daqui a um ano eu já não vou minha ideia é que não esteja mais, só como pesquisador ali, porque a sede física já existe, que é no Macapá. E a ideia da Ana Antônia foi desde sempre isso. Vamos fazer o lugar mais remoto, o centro futuro, o laboratório para produção de massa crítica na região. Né? Então, e também foi o primeiro ano, né? Então as nossas energias foram voltadas para levantar a história. Né? Mas é claro que a ideia de rede, né? Ela tem que estar sempre presente na institucionalização, né? De laboratórios em geral. Essa questão de economia política, Salvador, você tocou no ponto. É isso, né? Essa trajetória brasileira inversa. Mas aí tem um ponto interessante que você me dá a oportunidade de falar para ficar como um ponto aí para nossa reflexão, que é o agrobusiness, ela vem de antes, não é a década de 90, é governo militar, década de 60, 70. E a ideia é ocupar o centro-oeste, essas regiões de fronteira, porque o Brasil era litoral, né? E aí a ideia era ocupar com fronteiras agrícolas, né? Uma série de subsídios. Isso fazia parte do desenvolvimentismo do governo militar. Quando vem a crise da dívida,
vem também a transição democrática. Aí a frente parlamentar é criada. Então foi político. Um esforço político do agrobusiness, entendeu? Porque eles estavam fora das... O que acontece com... Hipótese minha. O que acontece com o setor industrial? Eles estavam dentro. Eles eram insiders desde 30. Se articularam com o sistema partidário. O agrobusiness teve que se organizar quando veio a crise da dívida. Entendeu? Pode ser alguma coisa semelhante com a trajetória lá da burguesia na Inglaterra, que eram outsiders, né? Tiveram que enfrentar o custo de ação coletiva e entrar no cacete na política. Esses 30 anos tem um componente demográfico também, cuja transformação salta muito aos olhos. Né? Isso ainda está presente. Os fluxos migratórios mais intensos se dão para o centro-oeste. Né? Você pensa a transformação demográfica nesses 30 anos? Tem uma mudança importante, né? na ecologia, né? que muda o eleitorado. Né? Muito militar lá. Família de militar. Ainda tem mais um comentário. Eu queria acrescentar muito rapidamente, para vocês que se interessam, trabalham com essa temática, uma das iniciativas que o Brasil vai sediar ainda esse ano é a Cúpula da Amazônia. A gente ainda não tem assim, muitos detalhes sobre o formato da organização, mas o que eu posso já adiantar é que vai ser uma cúpula sediada pela Organização do Tratado de Cooperação da Amazônia, que foi criado, né, a partir do Tratado Inter-Estados, mas que está sendo pensada mais amplamente, em termos de cooperação regional. E a parte da ideia é realmente ter muita participação social e aproveitamento de insumos de pesquisa e da academia. Então, fiquem ligados, a cúpula deve ocorrer em agosto, provavelmente em Belém, e eu acho que haverá oportunidades, e essas oportunidades podem inclusive ser ampliadas também por pressão externa, mas dentro do governo já existe esse pensamento, que vai ser um momento para a gente também aumentar, né, esses debates, aprofundar em colaboração com diversos setores. Eu posso bem rápido. Uma vez eu entrevistei o ex-ministro do Meio Ambiente do Peru, e ele falou que era na época do MAVO. Ele falava assim, que mesmo na época do governo Lula, era praticamente impossível qualquer coordenação no Brasil por causa da predominância da visão militarista brasileira sobre a Amazônia. Quer dizer, você está com o Celso Amorim, eu queria perguntar sobre isso, e eu vou comentar com o Fabiano. Olha, eu estou aqui no Rio faz 1 ano só, antes eu era coordenador de São Paulo, em Manaus, eu fiquei lá desde 2016. Logo no primeiro ano eu percebi que eu não podia entrevistar gente do Sul, acadêmico, nada, porque sempre era muito superficial. E eu acho que esse de produzir massa crítica, eu acho que é mais de localizar e conversar, porque olha, tem muita gente lá fazendo, tem uma rede de universidades, tem o próprio INPA, né? Então eu acho que falta um diálogo acadêmico entre nós. E foi uma coisa que foi empírica também, que eu percebi que, assim, se eu ver minhas matérias, assim, com raríssima exceção de censuramento remoto, tudo que eu faço é com acadêmico. Eu me referi a ciência política. Oi? Ciência política, especificamente. Eu tenho de história, mas... Bom, gente... Fala sobre a visão militarista. Sim. Eu acho que a plena consciência de que não apenas a presença militar na região da Amazônia aumentou, né, vertiginosamente, mas que politicamente isso também tem desdobramentos. E eu acho que a escolha da OTCA para sediar essa cúpula mais abrangente para a Amazônia é reflexo disso, no bom sentido, porque a OTCA não é uma organização militar, não tem nenhuma instância dentro da UTCA que seja dedicada às questões militares. Quando você olha para os espaços de integração regional, o espaço que havia, que a gente está tentando agora vai recriar, uma área dedicada a questões de defesa é a Unasul. Então, a UTCA é uma organização que nasce a partir de um ideal de cooperação civil entre agências, né, estados de diferentes níveis.
Então, por excelência, é um lugar para a gente desenvolver uma ótica não militarizada da cooperação na Amazônia, né? Novamente, essa camada de participação e de diálogos, né, provavelmente haverá uma espécie de algum foro assim, de participação acadêmica e de sociedade civil, também faz parte da gente promover e desenvolver uma visão da Amazônia que não seja centrada, né, no sul e no sudeste e que não seja militarizada. As Forças Armadas têm seu papel a desempenhar na região, ao meu ver, por exemplo, em apoio às operações de investigação e de coibição do desmatamento. Nas fronteiras, nós precisamos, porque é muito difícil você monitorar, né, e você agir ao longo das fronteiras. Na resposta da Operação Acolhida, né, antes do governo anterior, você já tinha uma participação interessante no provimento de logística para a Operação Acolhida, que acho que outros atores não tinham naquele momento a capacidade de fazer. Mas essas formas de atuação elas têm que estar subordinadas a uma visão integrada e civil da Amazônia, ao meu ver. Obrigado, Adriana. Obrigado, Fabiana. E todo mundo aqui que acompanhou, acho que todo mundo que acompanhou também aqui pelo Webex. A gente não pôde abrir pergunta para o Webex, porque também já teve bastante aqui. A gente sempre propõe 1h30 para durar 2 e agora vai bater 2 certinho, entendeu? Se a gente propusesse 2, passaria. Então, deu certo. Tá? Então, obrigado a todo mundo. Acho que foi um ótimo debate. Assim, realmente tinha muitas ligações entre as duas exposições que foram feitas e as perguntas ajudaram mais ainda a ligar isso. Vamos manter esse diálogo. Como você falou aqui no final, e o Fabiano também, que tem muito mais coisa para construir, inclusive com quem está nos estados lá da Amazônia Legal e que já produz muito conhecimento também. A gente também dialogar melhor vai ser muito importante. Bom, gente, obrigado e vamos ao almoço. Inaugurar o Exército.